Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. Hoje o nosso encontro verá. Vamos entrar em contato com a poesia de autores do modernismo brasileiro, conhecer as principais características da poesia modernista e oportunizar a produção de material autoral. Sempre lembrando, o modernismo é a última escola literária que nós vemos, aprendemos na escola de maneira sistemática, visto que depois, o pós-modernismo para frente, é o que está acontecendo na contemporaneidade, então ainda não é visto exatamente na escola. Então nós trabalhamos com o modernismo que começa mais ou menos na Semana de Arte Moderna de São Paulo, que aconteceu em 22, é conhecida em 1922, ela é conhecida como a Semana de 22, e vai até mais ou menos a década de 60 ou década de 80, isso vai variar de autor para autor. Então, alguns acreditam que o modernismo vai até os meados de 60, outros falam que vai até meados de 80, então vamos trabalhar mais ou menos com essas duas datas. O que eu vou trazer aqui é alguns poemas de alguns autores de todo este período chamado de modernismo, para que nós façamos uma rápida análise de alguns poemas. Inclusive, alguns desses poemas são bem conhecidos, eu não procurei nada muito inédito, então é possível que você já tenha visto em alguns, eu espero, inclusive, que você já tenha visto alguns deles. Vamos começar aqui, então. Erro de português, Oswald de Andrade. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Nós já vamos comentar, tá? Eu gostaria que vocês lessem primeiro. E aí um outro poema do Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Bom, primeiro desculpa porque eu sou péssimo na leitura de poesias, mas vocês percebem que essas são um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados com poesia, não é? Tanto o Erro de Português, do Oswald de Andrade, como poema tirado de uma notícia de jornal, do Manuel Bandeira, tem algumas características bem específicas. Mas antes de eu explicar, eu gostaria que vocês analisassem com um pouco de calma. Então eu vou colocar aqui um exercíciozinho, vou dar um tempo, vocês vão repetir os slides, Vocês leiam de novo com calma os poemas, tentem responder por escrito, de preferência, no caderno, e depois eu volto e aí sim comentamos com mais calma. Tudo bem?
Bom, espero que tenha dado tempo, mas vamos voltar aqui e analisar alguns. Erro de português. Do que está falando esse poema? Eu já perguntei isso a várias pessoas, é tão curto, tão simples, ele cai bastante no Enem, inclusive, já caiu bastante em Enem, em vários vestibulares e tal, é um poema bem famoso do Oswald de Andrade. Do que fala? Erro de português, está falando exatamente de quê? Eu costumo dar as dicas, é bem simples. Fala português, fala índio. O que a gente pensa, normalmente? Só essas duas palavras já dá uma boa associação, né? Descobrimento do Brasil. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, ele ainda fala, né? Quando o português chegou, né? Quer dizer, português chegando, índio, descobrimento do Brasil. Então ele está falando da época do descobrimento, né? Ele está fazendo um poema sobre o descobrimento. E daí ele fala, olha, quando ele chegou, estava chovendo, e ele vestiu o índio. Que pena, se tivesse sol, o índio é que tinha despido o português. O que o poeta quer dizer com isso? Qual é a intenção? Qual que é a mensagem que ele está passando? Né? Basicamente do quê? Da invasão cultural, da imposição cultural que os portugueses, né, que o colonizador chegou aqui e fez com o pessoal que aqui estava, né, os índios, ou seja, né, eles andavam todos peladões lá à vontade, e daí o que acontece? Ele foi e impôs os costumes da Europa, né, os costumes deles, em vez do contrário. Aí o poeta está querendo dizer que seria muito mais interessante se o índio tivesse imposto a nossa cultura, né? A cultura do índio, né? Do brasileiro, no caso, o original, para o português, né? Então ele está fazendo, na verdade, uma crítica a própria colonização, em como surgiu o Brasil. Já poema tirado de uma notícia de jornal, do Manuel Bandeira, pelo alguns elementos aqui, você já vê que é mais dos dias de hoje, né? Mais contemporâneo. Ele dá algumas dicas de onde acontece, do que exatamente está se passando. Então, poema tirado de uma notícia de jornal, ele já te indica que é um fato que poderia estar no jornal. Ou seja, é um fato corriqueiro, um fato do dia a dia. E aí ele coloca que o João Gostoso era um carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão. Então, quando você coloca que era carregador de feira, morava no morro e num barracão, o que você tem? Está falando de um pessoal de comunidade, né? De favela. Morro da Babilônia você pode não conhecer, mas lá no final, quando ele fala Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma lagoa que tem no Rio de Janeiro. Então ele está falando especificamente de uma favela carioca. Né? Ele está falando de um morador de favela carioca, ou comunidade, como vocês preferirem. E ele está narrando aí todo né? Vocês percebem que ele tem toda uma narrativa de uma historiazinha, né? Ele está contando uma historiazinha do que aconteceu com esse João Gostoso. Ele vai lá, trabalha, depois no final ele chega no bar, bebe, dança e se atira na lagoa e morre afogado. Fica aqui a dúvida se ele morre afogado, se é um suicídio ou não, né? Afinal, não fica claro se ele morre simplesmente porque bebeu, enfim, se afogou simplesmente, ou ele se atira para se afogar, né? Mas independente disso, né? Isso vai ficar aí para cada um, deve tirar a conclusão que quiser. Tem alguns que acham que foi um suicídio, tem alguns que acham que foi um acidente, mas isso não importa. Mas a outra questão que eu queria dizer aqui é, além disso, você ainda tem uma dica de como é fisicamente esse morador. Longe de preconceito ou qualquer coisa, né? Mas ele está dizendo que é um negro também. Como que você sabe isso? Porque ele foi no bar 20 de novembro. Ele poderia ter falado, foi num bar qualquer, né? Mas 20 de novembro, se você não sabe, é a data que hoje se comemora a conscientização, né? O dia da conscientização negra, mas é a morte do Zumbi dos Palmares. Então é uma data que evoca a questão negra, né? A questão da negritude, enfim, dessas questões. Então, muito provavelmente, ele colocou esse nome para também indicar que era uma pessoa negra, né? Então, era um carregador de feira livre, que morava no morro, tal, e negro. Por que eu disse tudo isso? Porque em uma aula anterior, eu comentei sobre a recepção textual, como que você lê os textos, as informações que você tem, que você tira do mundo. Então, pode ser que você não tenha dado conta disso, mas tudo isso está no poema. Mas vamos ao que eu tinha perguntado. Que características mais chamam a atenção nesse poema?
você percebe que ele não parece exatamente aquele poema que você está acostumado. Tanto esse, muito menos este. Então, a forma, ele apresenta versos livres. Ele não tem exatamente aquele rigor formal de outros poemas que já vimos anteriormente. A linguagem, ela é coloquial, ela é uma linguagem informal. Ele fala como nós falamos no dia a dia, sem grandes rebuscamentos. Como você pode voltar aqui, ó, ele fala debaixo de uma bruta chuva, né? Ou aqui ele fala num barracão sem número. Enfim, ele tem um jeito de dizer que não tem nem um pouco de rebuscamento, nem um pouco de mais cuidado, de ficar com uma forma sintática mais rica, né? É um jeito mais formal, coloquial. E os assuntos, os temas, como eu já disse, fatos do cotidiano. Pode dizer, mas espera aí, você está falando que o descobrimento é cotidiano? Não exatamente cotidiano, mas ele está falando sobre as questões da brasilidade, né? As questões do colonial, de toda essa questão do colonizador em cima do colonizado, enfim, questões bem cotidianas. E o estado de espírito do poeta é humorado, né? Você tem um jeito bem humorado de lidar com essas questões. Tem esse quizinho rápido aqui. Vou deixar rapidinho um tempo para vocês. Ó. A Semana de Arte Moderna ocorreu em janeiro de 1902, fevereiro de 1922, agosto de 1932 ou outubro de 1942. Bom, tranquilo, né? Nós tínhamos falado que a Semana de Arte Moderna também é conhecida como a Semana de 22. Então, fevereiro de 1922. Bom, vamos continuar nos poemas. Carlos Drummond de Andrade é um dos poetas, se não for o mais conhecido e importante dos poetas brasileiros. Ele é campeão em aparecer em Enem, em concurso, enfim. O pessoal gosta bastante do Carlos Drummond de Andrade. E não por menos, é um dos grandes poetas mesmo. E esse é um poema bem famoso dele, Cidadezinha Qualquer. Casa entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham, eita vida besta, meu Deus. Poema bem famoso. E o outro, do Murilo Mendes, Solidariedade. Esse não é tão conhecido como o do Carlos Drummond, mas também é um poeta famoso. Sou ligado pela herança do espírito e do sangue, ao mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao vendeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Então temos esses dois poemas aqui, Cidadezinha Qualquer e Solidariedade. De novo, antes de eu falar qualquer coisa, eu gostaria que vocês lessem com calma, com atenção e atentando a esses fatores aqui. Tudo bem? Vou dar uns minutinhos, tentem anotar no caderno, já voltamos.
Bom, tranquilo? Então, tanto Cidadezinha Qualquer como Solidariedade, eles têm um pouco mais, tem algumas diferenças em relação aos anteriores, não sei se vocês perceberam. Eles, inclusive, eles se reaproximam aos poemas como nós nos acostumamos, né? Aquele lá do Manuel Bandeira, tirado do jornal, ele era todo, né, fora de alinhamento, ele era um pouco, muito próximo da prosa. Esse aqui já, né, você percebe uma espécie de estrofes, né? Você tem os versinhos, você tem uma proximidade de palavras, não chega a ter rima, mas é muito mais próximo, como esse, muito mais próximo ao que nós conhecemos, estamos acostumados com a poesia, né? Então, quais as características que chamam mais atenção? Qual o objetivo? Refletir sobre a sociedade. Perceba que, tanto em Cidadezinha Qualquer, onde o Drummond fala sobre o dia a dia, né, de uma cidade do interior, a princípio, o Murilo Mendes, nós temos a ideia que ele já fala de uma, não necessariamente cidade do interior, mas também de uma cidade, de um dia a dia, de uma vida, de um lugar qualquer, né? Mas que ele está falando sobre a sociedade especificamente. Então, o objetivo deles é refletir sobre a sociedade, né? Diferente do outro, que falava sobre um fato pontual do rapaz, falava do descobrimento do Brasil. Esse já fala mais de questões mais sociais. O assunto é a própria realidade social, né? Você tanto tem no Drummond como no Murilo Mendes, falando sobre como é a realidade da cidade, seja do interior ou seja uma cidade maior, né? Eu digo cidade maior porque aqui do Drummond você tem essa ideia dessa pacacidade da cidade, né? Dessa lentidão da cidade do interior, e já essa é um pouco mais agitada, fala de construção, fala de poeta, mendigo, mulher da vida, soldado, mecânico, né, assassino, anarquista. Então entram em questões que você não associa exatamente a uma cidade pequena, mas você associa mais a uma cidade maior, né? De qualquer forma, ambos estão falando das realidades sociais. E o estado de espírito, apesar de ter um pouco de humor ainda, ele é um pouco mais engajado nessas questões sociais. Uma perguntinha bem rápida aqui. Qual é o poeta que fala com humor e ironia da mediocridade, da vida besta que preside o cotidiano? Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes ou Carlos Drummond de Andrade? Bom, essa questão, inclusive, remete àquele poema que nós vimos, que é do Drummond, né? Cidadezinha Qualquer. Bom, esse poema agora, infelizmente, não vai caber num slide só, tá? Ele vai estar em 3 slides, se não me engano. Então, eu gostaria que vocês lessem com atenção. Inclusive, ele está com uma outra divisão. Eu tive que colocar em colunas, então é aqui, né? Você lê esse pedaço, já passa para essa segunda coluna, e daí nos sucessivos slides. Ele é um pouquinho maior e é do Ferreira Goulart. Também é um poeta conhecido, mas não tão famoso assim como o Drummond, mas ele é bem conhecido no meio da poesia. O nome do poema é Não Há Vagas. Eu vou ler com vocês e depois, quando eu colocar o exercício, ele, né, durante o exercício, volta com calma para vocês verem com calma. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, nem fede, nem cheira. Esse é o poema do Ferreira Goulart. Então, eu vou, no exercício, eu quero que vocês olhem essas características, né? Então, eu vou deixar um tempinho, vamos voltar, você lê e a gente já volta e comenta, ok?
Gostaram? Eu vou ler de novo, porque como ele está em 3 slides, não é? Vamos ler de novo e daí nós já passamos. Espero que vocês tenham prestado bem atenção. E desculpa a minha primeira leitura, estava meio ruim, né? Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Vocês já percebem que aqui o Ferreira Goulart ele é muito mais crítico e ele é muito mais contundente no que ele fala, né? Você está vindo, você percebe que desde do primeiro poema lá que fala do descobrimento do Brasil, vindo para como é o dia a dia ali numa favela, depois passa para uma cidadezinha do interior e vai, né, tá indo num crescente que vai indicando por uma crítica social, para um engajamento político, enfim, por essas questões mais ligadas ao próprio Brasil, à própria população, como é a vida aqui. Mas no Ferreira Goulart você chega num ponto em que ele toca direto na ferida, né? Vamos dizer assim. Ele fala mesmo sobre os problemas que nós enfrentamos, né? O próprio nome Não Há Vagas já indica bem, até nos dias de hoje tem uma leitura bem mais forte, né? Nós sabemos a crise que estamos passando, não é de hoje isso. Então, você volta a ter uma liberdade dos versos, né, como nos primeiros, onde você não tem exatamente uma preocupação com rima, com uma estrutura muito rígida, né? E ele trata dos problemas de forma direta e bem menos humorado do que os outros. Então, o objetivo dele, basicamente, é discutir o cenário político, ou seja, ele está falando de como as coisas funcionam no país, né? Ele cita funcionário público, ele cita essa negação de impostos, ele cita as faltas que a comunidade tem de comida, de infraestrutura, enfim, ele fala de muita coisa, do próprio emprego. A linguagem é direta e objetiva, ele não tem meias palavras, ele vai direto. O assunto são os problemas do cotidiano mesmo, né? Você vê que também essa questão do cotidiano é uma constante, né? Sempre se fala muito do dia a dia, sempre se fala muito do cotidiano. E o estado do poeta é um estado crítico, né? Ele critica mesmo a sociedade, sem humor, sem grandes engajamentos, que não a crítica mesmo. Bom, esse outro poema já é bem diferente dos outros, pelo próprio formato. É uma linha que ficou conhecida como concretismo, é um poema concreto. Vocês já viram isso em algum momento, aqui mesmo nas aulas, né? Não vamos nos ater muito a isso, mas é um curitibano, né? Aqui um paranaense, Paulo Leminski. Então, é um poema que tem que ser lido, mas também visto. Como que, né? Muito mais visual do que simplesmente, né? É difícil eu simplesmente ler para vocês se vocês não estiverem vendo, né? Então ele também tem essa parte visual muito importante. Então, basicamente lua na água. Vamos fazer assim, eu vou ler as duas linhas, tá? Eu vou ler a linha de cima e a que está refletida embaixo, tá? Lua na água, alguma lua, água, lua alguma e lua. É até engraçado eu falar como eu vou ler, porque não tem exatamente uma forma certa de ser lida, cada um pode ler do jeito que bem entender, né? Ele justamente trabalha com essa questão visual, né? Você tem que olhar bem para o poema, e não tem muito uma sequência, qual é o lado certo de ler ou não, mas eu gostaria que vocês respondessem essas questõezinhas antes de eu entrar numa pequena análise aqui, né? De novo, objetivo, linguagem e tudo mais. Só uns minutinhos para vocês.
Gostaram? Bom, eu tinha pedido qual o objetivo, linguagem, assunto, tema, estado, espírito do poeta, como eu pedi em todos os outros, não é? Então, o objetivo desse poema é possibilitar múltiplas leituras. Vocês perceberam que eu mesmo expliquei como eu iria ler para vocês. Por quê? Porque não tem exatamente uma forma certa. Você pode ler de várias formas, né? Então, eu optei por ler daquela forma, mas o próprio objetivo do poema é possibilitar infinitas leituras, né? Muitas leituras. A linguagem, ela é visual e verbal, ou seja, além dela é constituída por palavras, por frases e tudo mais, a forma visual como ela está apresentada diz muita coisa, é isso que nós vamos falar rapidamente. O assunto é a própria língua, né? Porque ela se fecha na própria língua, né? É a língua falando da própria língua, é a brincadeira com as palavras, com o formato das palavras, com o som das palavras que normalmente eles trabalham. E o estado do poeta realmente é difícil de determinar, porque né? Ele deixa de uma forma, é quase uma construção. A ideia do concretismo, justamente o nome ser concreto, é que extrapole a palavra, né? E que ele seja quase que físico, para você tocar, para você olhar de várias formas. É quase como se fosse uma escultura, vamos dizer assim. Então, fica muito difícil o espírito poeta ser visto aqui. Mas vamos tentar fazer uma rápida análise, bem simples, tá? Vou falar a minha leitura, né? Lua na água, alguma lua, lua alguma. Vocês percebem que fala de água e tem uma espécie de reflexo embaixo, né? Como se fosse as palavras em cima de uma linha, como é que fala? Um fio de água, né? Uma linha assim onde fica refletida a imagem, né? Agora, quando ele fala lua na água, vamos pensar, eu vou criar uma imagem na cabeça de vocês para vocês tentarem. Imagina que você tem a linha do horizonte, um lago, um mar, né? Uma água, aquela linha, e você tem a lua refletida. E então a lua está em cima e está, né? A lua na água, porque a lua está refletida na água, né? Então você tem a lua na água. Depois tem alguma lua. Então veja. E aí, embaixo, ele não repete mais igual. A lua na água está exatamente igual, né? Aqui e aqui. Aqui alguma lua e aqui só água. Então, o que a gente entende? Que vamos pensar na imagem. Que num primeiro momento está a lua num lugar do céu em que tem a linha do horizonte e ela fica exatamente igual, refletida aqui, né? Por isso que é exatamente igual. A lua e refletida na água. Em algum momento, a lua começa a bom, daí vocês que escolhem, ou subir ou descer, né? Agora eu também já não sei direito. Ou ela vai subindo no horizonte, ou ela vai descendo, agora eu não sei dizer. Mas em algum momento, a lua fica um pouco aparecendo, né? Eu acho que ela mais desce, agora eu não sei se ela sobe ou desce, mas enfim, eu não moro perto de onde tem água, eu devia ter visto isso. Mas vamos imaginar que ela vá sumindo no horizonte de alguma forma, em que ela aparece mais em cima e embaixo não. Ela desaparece daqui, ó, fica só a água e a lua fica só no que seria o céu. E depois, então acho que ela tem que descer mesmo, né? Porque depois ela some do céu e fica só na água. Acho que ela desce mesmo. Acabei de descobrir isso agora. A lua vai, em um primeiro momento ela fica ali refletida, daí conforme ela vai descendo, ela vai sumindo daqui do reflexo, mas ela continua no céu, até que ela some completamente, como se ela ficasse submergida, né? Ela fica dentro da água. É mais ou menos esse entendimento que eu tenho. Mas você pode ter qualquer outro entendimento, não é? Bom, eu gostaria de mais um último exercício. Baseado em tudo isso que nós falamos, eu gostaria que vocês traçassem pelo menos 5 características que tem na poesia modernista. Eu coloquei aí 6 exemplos de vários momentos do modernismo, e eu gostaria que, baseado no que nós falamos e no que vocês responderam, vocês consigam traçar pelo menos 5 características. Coloca aí no seu caderno. Eu vou deixar um tempo, e daí eu vou colocar alguns segundos, todos os poemas de novo, os 6 poemas, para você olhar e tentar traçar as características. Tudo bem? Até mais.
Bom, então, tem várias possibilidades, eu vou colocar aqui 5 mais próximas do que nós vimos. Então, liberdade formal, porque nós vimos que os poetas modernistas, eles não tinham muito esta ideia de que a poesia tinha que ser daquele formato, tipo soneto, essas coisas todas, né? Com um jeitinho bonitinho, com rimas e tudo mais. Então era muito mais livre o formato. A linguagem coloquial é uma constante, o jeito de falar do cotidiano, do dia a dia, das pessoas comuns, era incorporado aos poemas. A valorização do cotidiano, ou seja, coisas do dia a dia, coisa que a pessoa conseguia reconhecer bem no poema. Reflexões sobre os problemas sociais, né? Acabava tendo essa parte crítica, essa parte de refletir sobre o Brasil, sobre os problemas, e um engajamento político, ou seja, a questão de que a pessoa questionasse, que a pessoa se inteirasse mais do que acontece no nosso país. Bom, por último, não é exatamente um exercício, é só uma sugestão, uma espécie de brincadeira para que você mesmo faça o poema na sua casa. Já ouviram falar de poesia de lombada? A poesia de lombada, eu não sei dizer quando que ela foi criada, mas ela volta e meia aparece aí de novo em moda, principalmente nessas épocas de redes sociais, né, de internet, tem aparecido bastante, você pode procurar poesia de lombada que você acha fácil na internet. Ela consiste em quê? Você pegar livros e o título que fica a lombada do livro, né, essa partezinha aqui do livro, né, você monta, pelos títulos dos livros, você vai colocando um em cima do outro e monta um poemazinho, né? Então eu peguei um exemplo aqui do Sérgio Rodrigues, talvez não dê para você ler exatamente como está aqui no livro, mas esses livros todos formam esse poeminha que está aqui do lado, que é mais ou menos o País do Carnaval. Toda terça, o amor acaba. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, cidade de Deus, inferno, asfalto selvagem, onde estivestes de noite, no shopping, depois que acabou, abraçado ao meu amor, um beijo de Colombina. Então é um poeminha feito com os títulos que estão aí. Então a ideia é que você pegue na sua casa, enfim, onde você estiver, livros e tente montar, e daí você faz um poeminha, bate uma foto, posta nas redes sociais, mostra para os amigos, é bem legal. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima.